Quando nós pensamos no retrovisor, quem sabe o que é um retrovisor? Quem aqui é motoqueiro? Motociclista, né? Eles amam isso, né? Eu vou dar uma aula de direção, vou te ajudar, meu irmão. Você que é motociclista, que vive de trampo ali, dirigindo, pilotando sua moto, eu vou dar uma ajuda para você, depois a gente vai fazer uma permuta. Mas o retrovisor, ele está colocado como um dos principais itens de segurança de um carro. Você sabia disso? Sim ou não? E eu não vou fazer piada aqui, gente, porque tem um monte de homem sorrindo para mim, falando, fala, sei que no fundo você está, fala, faz a piada, isso é Satanás querendo me derrubar. E eu não vou fazer, porque depois, frau em mim, né? E aí fica ruim. Então eu não vou fazer piada nenhuma. Eu quero falar que poucas pessoas dão valor realmente ao retrovisor. Nós vemos tantos motoqueiros sendo derrubados nas ruas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm um equipamento dentro do carro que serve para algo, mas elas não usam. Então, por um lado, é um equipamento de extrema importância dentro de um carro, dentro de um veículo, seja uma moto, um caminhão, um carro, uma perua. Mas ao mesmo tempo, se você dirige somente olhando para o retrovisor, você também bate seu carro. Eu posso te dizer que existe um perigo muito forte no retrovisor. Algum pensador, eu não sei se foi o Cortella, seja, sei lá quem foi, ele diz assim, sabe por que o para-brisa, sabe por que o retrovisor é menor que o para-brisa? Olha que linda essa frase. Sabe por que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Porque o que está à sua frente é muito mais bonito, muito mais importante do que o que ficou para trás. Isso é verdade. E você pensa assim, pô, tá, beleza, mas o que isso tem a ver com a mensagem? Eu vou entrar lá. Eu comecei falando aqui que muitas pessoas têm se apegado a um passado e deixam de viver um presente e deixam de sonhar com o futuro, porque estão saudosistas com as coisas que ficaram lá para trás. E você vive a sua vida olhando no retrovisor e falando, nossa, como o worship é ruim. Nossa, que saudade que eu tenho do Zico. Nossa, que saudade daquele time, daquele meu São Paulo, de 1993, que jogava bola. E olha que eu nem sou São Paulino, hein? Mas as pessoas têm isso. Nossa, que saudade daqueles grandes artistas, que saudade daqueles grandes mestres, e deixam de viver algo que Deus está mostrando no dia de hoje. Outro dia eu ouvi uma piada de um humorista cristão, que ele diz assim, engraçado como as pessoas brincam com o worship, porque elas falam que o worship tudo, o Senhor é para mim, é tudo para mim. Eu estou repetindo aqui o que eu não lembro, senão dava o nome desse cara, mas eu não lembro. Mas ele fala, as pessoas são tão saudosistas com o passado, acham que no passado não era uma parada meio que egocêntrica, e aí de repente começam a cantar, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir, e o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá minha bênção para depois subir. E o cara fala, cara, isso não é egocentrismo. Mas quando você canta, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Você não está cantando para o seu porteiro, você está cantando para Deus. Você não canta, Luiz, Luiz. Canta Jesus, cara. Então existe essa piada. Só que ao mesmo tempo que existe essa piada, existe uma ponta de verdade. Porque as pessoas estão tão saudosistas com aquilo que Deus fez no passado, que elas deixam de viver algo que Deus quer derramar no futuro presente. Meu querido, hoje é o dia de você parar de olhar para trás. Hoje é o dia de você falar, beleza, cara, o que eu vivi no passado foi incrível, foi extraordinário, mas o Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente, e é o Deus que vai operar no futuro. E o que Ele tem para mim hoje, eu quero viver hoje. Amém? Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Pode aplaudir, não é para mim, é para Deus, pode aplaudir a hora que você quiser. Gênesis 19, abra sua Bíblia lá, Gênesis 19, nós vamos ler do versículo 15 ao 17. E eu vou contar depois, vou resumir essa história rapidamente, tá bom?
Gênesis 19, a partir do versículo 15. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, não precisa dizer nada, eu vou esperar mais um pouquinho. Amém, Senhor, fala nesse lugar, Pai. Diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram. Ou seja, cara, Deus já tinha falado: sai desse lugar, eu estou mandando você sair desse lugar. Eles demoraram, aqueles 2 homens, aqueles 2 anjos que se tornaram em homens, pegaram nas suas mãos e falaram: cara, vamos andar, porque Deus está sendo misericordioso, anda. E o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Então eu quero contar um pouco dessa história, Ló e a sua família, porque quando nós ouvimos uma história, quando eu digo para você: não olhe para trás, a primeira imagem da primeira figura que vem na sua frente, quem que é? Quem que é? A mulher de Ló. A mulher de Ló, nós nem sabemos o nome dela na Bíblia, mas ela cometeu um ato de desobediência, e por isso o juízo de Deus veio sobre a vida dela. Mas eu quero contar um pouco da história. Deus aparece para Abraão, na época então, até então, Abraão, e diz assim: Abraão, sai da tua casa, da casa da tua parentela, e vai para a cidade onde eu te mostrarei, e farei de ti líder de nações, farei de ti um homem de grande descendência, como os grãos de areia, como as estrelas do céu. Essas serão as suas descendências, essa será a sua descendência, serão numerosas. Abraão, cara, um homem de fé, nosso pai da fé, pega então a sua esposa e começa a caminhar, e leva junto com ele seu sobrinho Ló, quase um irmão. Eles andavam juntos, e Deus começou a abençoar Abraão. Deus tira Abraão da Mesopotâmia, e eles começam a caminhar em direção ao Egito, e Abraão começou a prosperar, Abraão começou a ser abençoado por Deus em tudo que ele fazia, e consequentemente Ló recebia por rabeira as bênçãos de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: quando Deus abençoa a sua vida, é natural que as pessoas que estão ao seu lado sejam abençoadas também, porque aquilo que Deus, a forma como Deus te abençoa, seja com prosperidade, seja com alegria, seja com qualquer coisa, ela tem um propósito, para que você sirva a outras pessoas também. Deus não quer te abençoar simplesmente para você reter a bênção e falar: uau, como eu sou legal. Deus quer te abençoar para que você abençoe outras pessoas também. Esse é o princípio do Evangelho. Então, naturalmente, Ló era abençoado, só que a prosperidade de Ló começou a dar um certo atrito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles começavam a brigar por pastos. Olha só, Abraão, Ló está vindo aqui, os animais de Ló estão vindo aqui, estão comendo do nosso pasto, está dando ruim. Os pastores começaram a brigar ali. Abraão então toma a decisão de: cara, vamos separar, cada um vai para o lado, escolhe as suas ovelhas, eu escolho as minhas, escolhe os seus animais, eu escolho os meus, e você vai para um lado e vai para o outro. Eles chegaram a um determinado lugar, e Ló disse assim, Abraão disse a Ló: escolhe o lugar onde você quer ir, e eu vou para o lado oposto. Ló olha então as campinas do Jordão e vê 2 cidades, Sodoma e Gomorra, que com certeza, aparentemente, eram cidades maravilhosas, porque se não fosse maravilhosa, Ló não tinha escolhido. Ele era o primeiro, ele foi o primeiro, ele teve a opção da escolha. Então ele escolhe aquela cidade, Sodoma e Gomorra, e vai com a sua família, e Abraão caminha em direção a uma cidade, a cidade prometida, a terra onde Deus queria mostrar para ele. E aí, chegando naquele lugar, chegando naquela cidade, Sodoma e Gomorra, eles depararam com uma cidade perversa, com uma cidade corrompida, com uma cidade devastada pela carnalidade. Passado algum tempo, Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Esses caras não têm escrúpulo,
esses caras são nojentos, esses caras fazem coisas abomináveis, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra e com todo mundo que está lá. E Abraão fala, Deus, cara, mas isso não é certo, e começa ali a conversar com Deus. Eu estou parafraseando a história aqui para deixar um pouco mais lúdica, tá? Então ele começa a conversar e ele fala, e se tiverem 50 justos? Não é justo, se tiver 50 justos naquele lugar, você destruir a cidade inteira. E Deus fala, beleza, se tiver 50 justos, eu não destruo. Aí Abraão ele fala, deu ruim. Tá, e se tiver 40 justos? Aí Deus olha e fala, beleza, se tiver 40 justos eu não destruo. E Abraão fala, Deus, mas e se tiver 30? Aí ele vai baixando. Quando chega nos 10, ele fala assim, Deus, eu sei que eu estou sendo um pouco persistente e irritante, mas e se só tiver 10? Deus fala para ele, se tiver 10 justos, eu não destruo. Se tiver um justo, eu não destruo. E o que acontecia é que naquele lugar não existiam pessoas capazes de se arrepender de um mundo, de uma cidade, de uma cultura tão pervertida e tão cruel como aquele povo de Sodoma e Gomorra. Então Abraão intercede perante Deus e Deus fala, beleza, eu vou salvar ali Ló, sua família, manda os anjos em forma de homem, e aí acontece o que eu estou te falando nessa história que eu acabei de ler. Quando eles saem daquele lugar, por qualquer razão, a esposa de Ló desobedece a uma ordem direta do anjo do Senhor e olha para trás. Instantaneamente, essa mulher vira uma estátua de sal. Hoje o Lamartine, eu não vou saber explicar, eu nunca tinha ouvido a forma como ele explicou, o que era uma estátua de sal e tal, mas, cara, assiste a pregação que ele falou hoje de manhã, ele citou um pouco disso, do que era. Eu não vou me arriscar a citar esse fenômeno, porque eu posso errar e posso errar muito feio. Então você assiste lá, mas o fato é que ela virou uma estátua de sal. Mas essas consequências, ela não para por aí. Aquilo não foi simplesmente um movimento de desobediência, porque o juízo recaiu sobre aquela família. O que aconteceu, os próximos capítulos mostram que as filhas de Ló olharam e falaram, cara, a gente tem que dar continuidade na nossa descendência. Então a primogênita teve a brilhante ideia, a ideia de Jerico, de falar, vamos embebedar o nosso pai, então eu vou me deitar com ele, então eu vou tentar procriar com ele, para a gente manter a nossa descendência. E ela faz isso, elas embebedam Ló, se deitam com Ló, sem que Ló percebesse que eram suas filhas. Cara, eu acredito que muito demônio ali, muito demônio mesmo, né? E acontece que ela volta e fala para a mais nova, fui eu, agora vai você, para a gente dar continuidade na nossa descendência. E ela fez a mesma coisa. Aí dali nasceram 2 povos, e um dos povos foram os moabitas, povo que lutou contra o povo de Deus, contra Israel. Então toda vez que você olha para trás, comete um ato de desobediência, cara, muito provável que o juízo de Deus venha sobre a sua vida, e que o seu ato de desobediência não é apenas algo simbólico, mas coisas haverá consequências. Quando você olha para trás e decide viver no seu passado, e não enxerga aquilo que Deus vai fazer, porque Deus estava dando uma nova chance para Abraão e sua família. E Deus talvez esteja hoje te falando, cara, deixa o seu passado lá atrás, eu quero te dar uma nova chance de viver algo novo comigo. Enquanto você não se desgarrar, você não consegue dar um passo adiante e viver aquilo que Deus tem para você. Hoje eu quero abordar 3 aspectos da nossa vida, porque todos nós tivemos um passado, temos um presente e teremos um futuro. E eu quero abordar com vocês aqui, passado, presente e futuro, como nós devemos nos portar segundo aquilo que a Bíblia diz. Amém? Passado, quando você decide viver no seu passado, você demonstra uma falta de confiança e desobediência, porque Deus não manda você para lá. Quando nós cantamos, o melhor de Deus ainda está por vir, aí existem aqueles religiosos que dizem, o melhor de Deus já veio, Jesus. Cara, tudo bem, o melhor de Deus é Jesus, é um fato, mas ele está falando de bênçãos que Deus vai derramar.
Cara, eu estava na lama, Deus me tirou da lama, e a minha história não acaba quando Deus me tirou da lama. Esse foi o primeiro passo para eu começar uma caminhada com Deus. Nenhum pregador Deus tira da lama, nenhuma pessoa Deus tira da lama e fala: boa, é isso aí, valeu, você está limpo, pode ir, segue sua vida e está tudo certo. A sua vida com Deus é uma caminhada, e quando você fica preso no seu passado, você não consegue viver o seu presente. Você entende isso? A verdade é que olhar para trás, ela te paralisa. E a mulher de Ló recebeu uma ordem clara: não olhe para trás, não olhe para trás. Isaías 43, 16, 19, diz assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova todas as coisas que está saindo à luz. Porventura não percebes? Que Deus está te falando: eis que eu faço nova todas as coisas, e algo está sendo gerado, e você não está percebendo, porque Deus está à sua frente, se manifestando todos os dias, te dando novas oportunidades, e você decidiu ficar preso numa história que você viveu. Meu querido, passado não é referência. Aliás, passado é referência, não é direção. Eu olho para trás e eu vejo de onde Deus me tirou. Eu olho toda a minha história, eu olho tudo que eu passei, e eu sei que Deus fez algo grandioso na minha vida. Eu olho para trás, eu olho para o meu passado e eu falo: uau, como Deus é bom, Ele me escolheu, Ele me amou, e eu estou aqui hoje. Mas eu não sou Ramon de sei lá quantos anos atrás, quando eu me converti. A minha caminhada, a minha vida com Deus, ela andou. Lógico que no meio do caminho eu vivi coisas maravilhosas. É muito bom você olhar para trás e você ver o nascimento do seu filho. É muito bom você olhar para trás e relembrar a sua festa de casamento. É muito bom você olhar para trás e sentir saudade de coisas legais que você sentiu. Só que isso não pode te paralisar. A saudade, ela é ok, ela faz parte da sua vida, mas isso não pode ser um fator determinante em você deixar de viver algo sobrenatural que Deus quer te mostrar. Ele continua dizendo esse texto: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A verdade é que alguns têm um apego enorme com o passado. Quem aqui tem um apego com o passado? Vamos ser vulnerável aqui, todo mundo é vulnerável, todo mundo aqui é humano. Quem aqui tem apego com o passado? Ah, vocês são muito crentes, ou muito mentirosos. Eu converso com muitas pessoas, e eu posso te falar que 50% das pessoas têm um apego absurdo com o passado. Tem um apego absurdo com o passado. Elas começam a contar um testemunho, essas pessoas começam a contar um testemunho: cara, era uma época de prosperidade, de fartura na minha vida. E elas começam, elas quase choram. E elas param de falar, como se aquilo fosse o final da vida delas. Cara, isso demonstra uma falta de confiança naquilo que Deus vai fazer. Talvez você tenha vivido com muita fartura lá atrás, e talvez hoje você esteja vivendo um momento de um pouco mais de escassez. Isso não quer dizer que esse é o seu momento para sempre. Esse é o seu presente, o seu futuro Deus já escreveu. O seu futuro Deus já desenhou. Só que se você não viver no seu presente, você não sonha com o seu futuro. Cara, para de olhar para trás. Se Deus te tirou de um lugar com um propósito, se Deus te tirou de um lugar para que você cumpra o chamado dele, não olhe para trás, viva o seu presente e sonhe com o seu futuro. É isso que Deus quer falar com você nesse dia, nessa noite. Olhe para trás somente para glorificar Deus, de onde Ele te tirou, onde você está hoje. Esse tem que ser a sua história. Eu era um pecador, eu era uma pessoa perdida, eu era um cara sem coração, eu era um cara
a pior sujeira de todas, mas Deus estendeu graça sobre a minha vida, Deus me buscou, Deus me resgatou, Deus me deu a mulher mais linda do mundo, Deus me deu os amigos mais incríveis que um homem poderia ter, e eu sou feliz por aquilo que Deus fez, mas eu creio que obras maiores Ele ainda fará. Esse é o seu ponto, essa é a sua vida, esse tem que ser o desejo do seu coração. Não viva no passado, porque olhar para trás e desejar viver no passado vai comprometer o seu avanço. Anota isso aí, cara, isso é importante. Viver no passado compromete o meu avanço. Amém? Não fique preso no seu passado, meu amigo. Quando olhar, lembra dos bons momentos que você viveu. E saiba que o que Deus fez no passado, Ele vai fazer ainda mais no presente e ainda mais no futuro. Amém? Mais uma vez, passado é referência, não é direção. Amém? Eu acho que isso deve se aplicar muito bem, Dani, à vida daquelas pessoas que sofrem com dependência química. Porque as pessoas olham uma vida conturbada, uma vida de luta, e elas olham de onde Deus tirou. E aquilo vira uma referência para até mesmo ensinar outras pessoas. Cara, eu venci o crack. Eu venci a cocaína, eu venci a pornografia, eu venci o adultério, eu venci a minha compulsão por comida, mas não é a direção, é somente a referência. A direção é você estar no centro da vontade de Deus e trilhar os planos de Deus para a sua vida. Amém? Então nós falamos do passado. O segundo ponto é o presente. Antes de entrar no presente, lembra de algo bom que Deus fez na sua vida aí. Lembra? Põe a mão na sua mente, põe a mão no seu coração. Lembra de algo muito importante que Deus fez na sua vida. Lembrou? Sim ou não? Foi o começo de uma história que ele escreveu. Segure isso com força, cara. Aprenda a esperar. Aprenda a permanecer onde Deus te colocou. Viva a sua vida hoje com intensidade. Presente, nós vamos falar do presente. Lucas 9, abre a sua Bíblia em Lucas 9, nós vamos ler a partir do versículo 57. Lucas 9, versículo 57, abre a sua Bíblia. Lucas 9, 57. Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: ai, nossa, bati, cara. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, da minha família. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha isso, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Isso aqui é muito forte. Pode até parecer cruel a forma de Jesus falar. Cara, não vai sepultar seu pai, não vai sepultar seu pai. Cara, não vai despedir. Mas você precisa entender qual que era o costume daquela época, tá? Sepultar o pai era um compromisso de não deixar a casa do seu pai, da sua mãe, enquanto o pai estivesse vivo, ou então, enquanto ele não cumprisse o dever do sepultamento. Não era que o velório estava rolando, ele falou: Senhor, deixa eu ir lá só dar um abraço na minha mãe, dar um abraço no meu pai, só ali fazer uma ceninha ali, eu vou embora, eu vou te seguir. Não, cara, era um costume que demandava tempo, certo? Então, quando diante de um chamado tão sublime, eles estavam evitando, porque existiam coisas mais importantes, coisas que concorriam com Deus, tá?
Então, esses dois últimos homens da narração, o primeiro que disse, deixa eu ir lá sepultar o meu pai, e o segundo que disse, deixa eu ir lá me despedir da minha mãe, esses dois últimos eram pessoas diferentes, provavelmente, talvez nem se conheciam, mas responderam de forma semelhante. Pessoas que estavam presas demais no passado, e há uma mensagem a respeito de não estar preso demais nas coisas que passou. Existe uma mensagem poderosa disso. Uma vez eu disse aqui, John Wesley, eu repeti uma mensagem, uma frase de John Wesley, que diz que na conversão, Jesus, Deus te tira da lama, e na santificação, Ele tira a lama de você. Essa é uma mensagem, e o que acontece é que nós podemos fazer alguns paralelos, porque, como eu disse, há uma mensagem a respeito de não estar preso demais nas coisas que passou, porque a barreira a ser vencida na conversão é o apego à sua história e ao seu passado. Talvez você fale, Ramon, cara, eu vim de uma família católica, eu vim de uma família espírita, a minha vida nunca deu certo, e você tem tanto apego, você acredita tanto nas coisas que você já viveu, que você não vive o processo de conversão, você não deixa com que Deus te tire da lama, porque você está preso no seu passado. Mas ao mesmo tempo, talvez você já tenha vivido o processo de conversão, você já vem à igreja, você é um crente ativo, você serve a igreja, mas também, cara, sente saudade das coisas que estão para trás, sente saudade de momentos incríveis que você viveu. Então Deus não consegue tirar a lama de você, porque você está preso num pecado, porque você olha e fala, uau, foi tão bom com aquela loira, ou então, uau, foi tão bom com aquele personal fortão, ou então, nossa, foi tão legal quando eu falei mal daquele pastor, lavei a minha alma. Você fica preso, e isso aqui, cara, lógico que eu estou falando de coisas extremas, mas existem coisas tão pequenas, Deus te dá uma direção, venha para um lugar, eu tenho um propósito para você nesse lugar, você caminha para um lugar, você está nesse lugar e você fala, mas eu queria estar lá, Deus, não dá para cumprir o meu chamado naquele lugar. Eu estava falando com o Bernardo e com a Nathalie, que são, cara, irmãos de verdade. O Bernardo é um cara que eu tenho um carinho enorme, e a Nathalie, que é irmão da Lígia, e eles moram nos Estados Unidos, eles mudaram na mesma época que nós nos mudamos para lá, e ele está lá, cara, um cara que tem muita vontade de vir para o Brasil, de voltar para o Brasil, e ele falou, Ramon, se a minha família, se os meus amigos, se a Yah Church estivesse nos Estados Unidos, esse lugar seria perfeito. Mas com Deus, cara, Ele olha a coisa de forma macro, Ele está olhando tudo o que vai acontecer. Se você não aprender a confiar, se você não aprender a exercer a sua fé, você vai ficar estagnado no seu passado, porque é muito doido você dar a mão, cara, para o desconhecido. É muito doido você dar a mão e falar, beleza, Deus, me leva aí para onde o Senhor estiver. A minha oração hoje ali, eu nunca fiz essa oração. Quando nós estávamos no pré-culto, eu nunca fiz essa oração perante Deus. Mas eu falei, Deus, nós estamos escrevendo uma nova história no 18H. Essa foi a minha oração. Nós estamos escrevendo uma nova história no 18H. Mas eu quero que essa caneta esteja nas tuas mãos e não nas minhas. Eu quero que o Senhor não seja somente o escritor, mas eu quero que o Senhor seja o autor dessa história. E se você não acredita que Deus pode fazer isso na sua vida, você está perdendo tempo. Porque se Deus te tirou de um determinado lugar e te colocou em um outro lugar, acredite que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Deus, mas como o Senhor pode cumprir a sua vontade se eu estou neste lugar? Aprenda a esperar, aprenda a perseverar, e se mantenha no lugar onde você está. E esse tempo, no presente, viva ele com intensidade. E esse é o ponto crucial do presente, intensidade. Sabe por quê? Porque está cheio de gente vivendo uma vida medíocre no presente, quando teve um passado espetacular. Intensidade. Eu acabei de voltar de férias, e foram, cara, eu e a Erika, nós conversamos muito durante essa viagem, e foi uma das melhores férias da minha vida. Estávamos nós quatro,
E não é que, cara, eu não amo meu pai, eu não amo minha mãe, eu não amo meu sogro, minha sogra, os meus amigos. Não é, mas a minha família, eu precisava de um tempo com os meus filhos. Eu precisava dedicar a minha atenção somente à minha esposa, somente aos meus filhos. E quando nós pousamos naquele lugar, nós entramos no carro, os meninos dormiram e eu falei para Eric, eu quero fazer um compromisso com você aqui. Existem hábitos na minha vida que eu quero mudar nesses próximos 24 dias. Não dizem que para um hábito se tornar rotina, você precisa de 21 dias. E eu falei, eu vou me dedicar intensamente para que esse hábito vire algo bom na nossa casa. E eu falei para ela, eu vou me dedicar a viver cada segundo com ansiedade. Eu não vou reclamar, você pode fazer o que você quiser, eu não vou reclamar de nada, e vai estar tudo certo, e a gente vai caminhar junto, e vai ser um tempo de férias. E no caminho, Deus usou o Ronaldo. Cadê o Ronaldo? O Ronaldo está aí? Ronaldo está ali atrás, para trazer uma palavra, cara, para confirmar aquilo que nós estávamos sentindo, para confirmar aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, que aquilo não era simplesmente um tempo de descanso, mas era um tempo de renovo. E eu falei, cara, eu vou aproveitar cada segundo. E sabe por quê? Talvez você pense, cara, eu sou intenso nas coisas que eu faço. Mas eu não era intenso nas coisas que eu fazia. Antes de eu mudar para os Estados Unidos, eu ia tirar férias com a Érica. E isso eu puxei, a minha irmã, a Paulinha está aqui, é exatamente igual a mim. Assim, a gente nós tirávamos férias, eu tirava, 20 dias de férias. E chegava no segundo dia, cara, eu não acredito. A Érica, o que foi? Faltam 18 dias para acabar as nossas férias. Mentira? E eu ficava fazendo uma contagem regressiva dos dias para acabar as minhas férias, e eu não vivia as férias, cara. Quem aqui é assim? Você é vulnerável, quem aqui é assim? Levanta a mão bem alto aí. Aí, tá cheio de gente assim. E eu fazia isso, eu falava, não acredito. Ela, mas a gente acabou de chegar. Eu falei, mas não importa, faltam 18 dias. Ela, mas a gente só está aqui há 2, tem mais 18 dias. Falta 18 dias para ir embora, você não está entendendo. E durante muito tempo, cara, eu vivi isso. Eu chegava em casa, quando acabava as férias, eu falava, que mané, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Porque eu deixei de aproveitar os 18 dias. Porque eu deixei de curtir com intensidade. Hoje eu me arrependo e não há nada que eu possa fazer para ter esses 18 dias de volta. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu falei, nós tínhamos um tempo determinado ali. Nós sabíamos que eram apenas 3 anos e meio, 4 anos, e eu falei, eu vou viver com intensidade, porque eu não quero olhar para trás e me arrepender como eu já me arrependi. Eu vivi com muita intensidade, cara, esses 4 anos estudando lá fora, e de lá para cá, eu tenho tentado viver com intensidade. Quando eu subo para pregar o Evangelho, eu falo, Senhor, eu vou dar tudo de mim, porque eu não quero descer e falar, eu deixei de entregar uma mensagem que Deus tinha. E essa viagem serviu para isso, serviu para me relembrar que o meu presente eu tenho que viver com intensidade, porque a nossa vida é efêmera. A gente acabou de perder uma amiga querida aqui dentro da igreja. Num piscar de olhos, num estalar de dedos, você pode perder a pessoa que você mais ama. A sua vida pode ser transformada. Então, se a sua esposa gosta de flores, dê em vida, meu amigo. Se o seu marido gosta de palavras de afirmação, fale em vida. Viva o presente, cara. Porque o seu futuro Deus já escreveu, Deus já desenhou. E eu vivi com tanta intensidade a minha vida lá nos Estados Unidos, eu vi todas as experiências, inclusive ir para a corte americana. Fui para a corte, gente, perante o juiz, um monte de criminoso do meu lado e o latino lá. Foi muito maneiro, mas nunca mais quero voltar. Foi porque eu peguei o Enzo na escola, estava andando numa rua e a rua era um pouco descida, e eu conversando com ele, eu acabei passando um pouquinho do limite da velocidade, só que esse limite era 30, eu estava a 60 e tive que ir para a corte. E eu liguei para um amigo meu, falei, Nathan, um americano, eu falei, isso aqui é sério? Ele falou, cara, é sério, você estava numa área escolar. Eu falei, e agora? Ele, agora são 3 opções: trabalho comunitário, serviço comunitário, 10 dias de cadeia, ou uma multa. Aí eu falei, quanto que é a multa? Aí ele, $500. Eu falei,
Como que é o serviço comunitário? Como que é esse trabalho aí? Mas foi tudo certo, deu tudo certo. Eu fiquei 10 dias preso. Brincadeira, não fiquei não. Mas deu tudo certo, cara. Eu vivi com intensidade. Quando eu entrei, até mesmo naquela corte, cara, quando eu entrei olhando tudo ao meu redor. Falei, Senhor, eu sei que eu não fiz nada errado. Eu sei que aquilo que eu fiz, putz, não foi de propósito. Eu estava realmente distraído. E é engraçado que é exatamente como no filme. O juiz vai chamando, fulano de tal, aí ele levanta, vai até a frente, o juiz começa a perguntar o que você fez, você se declara culpado, inocente, ou nada a declarar e tal. E eu vi tudo, eu vi gente sendo presa, eu vi gente sendo arrastada com uma algema, levada para uma sala, e chegou na minha vez, eu estava tão em paz, eu estava cara, tão tranquilo, que eu falei, Deus, eu não tenho nada a esconder, aqui é minha vida. E o juiz perguntou, você é latino? Eu falei, sim senhor, sou brasileiro. Brincadeira, mas ele começou a conversar comigo ali. E ele falou, o que aconteceu? E eu falei, olha só, eu fui buscar o meu filho na escola, eu estou aqui há tanto tempo, você pode ver que não existe nada na minha ficha. Cara, eu nunca tomei uma multa. Mas nesse dia meu filho estava contando uma coisa e eu estava num lugar que era uma descida e eu não me atentei, eu acabei passando o limite da velocidade. Você se declara culpado e inocente? Falei, eu me declaro culpado, eu passei acima do limite da velocidade. E ele falou, está liberado. E aquilo me trouxe uma lição, porque quando nós confessamos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A misericórdia que esse cara teve com a minha vida é muito inferior à misericórdia que Deus tem para mim. Você entende isso? Viva o seu presente com intensidade, não seja medíocre. Seja intenso, cara, não viva na média. Não seja medíocre, porque Deus vai te diferenciar dos medíocres quando você viver o presente. O passado está para trás, o presente você vive e faz você sonhar com o futuro. E eu quero entrar no meu terceiro e último ponto, futuro. Repete comigo assim, futuro. E eu quero ler a história desse homem. Está escrito lá em Filipenses 3. Quem sabe aqui, quem escreveu o livro de Filipenses? Apóstolo Paulo. Acredito que um homem irrepreensível, Dani, podemos falar assim? Homem cheio da presença de Jesus. Homem que foi transformado de um perseguidor de cristãos a uma pessoa disposta a morrer pelo Evangelho. E ele diz lá em Filipenses 3, do verso 13 ao 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cara, quem está falando esse texto é Paulo, um homem que realizou, que trabalhou muito, cara, que não fez as coisas na coxa, que não se abateu por conta das situações, que não se abateu e nem se acomodou. Mas uma coisa que nós podemos aprender a entender a respeito da vida de Paulo, é que ele tinha um objetivo, e o objetivo de vida dele era maior do que a sua própria vida. Ele iria até o fim por aquele objetivo, resgatar as pessoas das trevas e trazer para a luz. E eu quero te falar que para o seu futuro, se você não traçar um objetivo hoje no seu presente, você estará disperso e suscetível a olhar o seu passado e desejar estar lá. Quando você vive o seu presente, sonha com o futuro, você começa a traçar planos. Eu vi o futuro e eu decidi viver lá. E como que você vive no seu futuro? Insistindo, investindo e gastando tempo no presente. Quem aqui assistiu aquele filme King Richard? Das irmãs Serena Williams, das irmãs Williams, né? Quem assistiu esse filme? Se você não assistiu, assista, cara. É um documentário, é um vídeo, é um filme baseado em fatos reais que conta a história das duas maiores tenistas da história. Aquele pai sabia desde criança o potencial que aquelas meninas tinham. Então ele traça, e no filme ele conta que ele tinha um plano de carreira para elas ainda pequenas, 7, 8 anos, e ele já tinha um plano traçado claro, o que ele queria, onde ele queria que elas chegassem.
E ele treinava com elas, ele protegia aquelas meninas, ele amava aquelas meninas, ele corrigia quando tinha que corrigir, ele era duro quando tinha que ser, mas ele sempre amou aquelas meninas. E o plano estava traçado, ele sabia o potencial, e o que eu quero te falar é que Deus sabe o potencial que você tem. Deus já traçou o plano para a sua vida. Aquelas meninas confiaram no seu pai, elas confiaram naquilo que o pai tinha feito, e você precisa confiar naquilo que Deus fez na sua vida. Um dos treinadores chegou e falou assim: você tem a futura campeã de Wimbledon. Ele disse: não, eu não tenho uma, eu tenho duas. E as duas se tornaram as maiores da história. Pessoas que traçam um futuro não se dispersam no meio do caminho. Se nós pegarmos tantas outras histórias, Michael Jordan, Tiger Woods, eu assisti o documentário do Tiger Woods, é triste, cara, porque você vê como a vida dele hoje está, como ele se perdeu no meio do caminho, mas o pai dele com um ano e 6 meses, levou ele num programa e ele jogou golfe, está na internet. O pai dele não deixava ele jogar outro esporte a não ser golfe. Ele quebrou paradigmas, ele foi o primeiro negro a entrar num campo de golfe e quebrar recordes e recordes e mais recordes, porque o pai tinha traçado um plano para a vida dele. Quando você tem um objetivo, você mantém o seu foco, você alcança o propósito. O último exemplo que eu quero citar aqui dentro desse texto, nessa parte, Cristiano Ronaldo. Muitas pessoas não gostam, muitas pessoas acham vaidosa, mas no par ou ímpar, entre ele e o Messi, eu escolho ele. Você pode discordar, tá tudo certo, é nóis, a gente vai bater uma bolinha, brincadeira, não vamos bater bolinha, mas por quê? Eu vi uma vez uma entrevista dele, de todos os jogadores que já passaram perto dele, a unanimidade, é um cara fenomenal. O Kaká uma vez deu uma entrevista dizendo que é uma das melhores pessoas que ele já conheceu no meio do esporte. Os irmãos que jogavam no Botafogo, Rafael e sei lá o que, contam que quando eles chegaram ao Manchester United, aí lá atrás, a primeira pessoa que foi recepcioná-los foi o Cristiano Ronaldo. Então eu admiro esse homem não somente por isso, mas porque ele é tão obstinado e tão focado, que uma vez o preparador físico deu uma entrevista dizendo que ele sempre estava à frente dos demais, porque quando acabava um jogo, enquanto os atletas iam para casa, iam ter um tempo com a sua família, ele cuidava da sua saúde, ele fazia a recuperação que os jogadores faziam no dia seguinte, ele fazia no dia do jogo. E no dia seguinte, quando os atletas começavam a fazer a recuperação, ele já estava fazendo musculação. E quando os atletas iam fazer a musculação, ele já estava cobrando falta. Ele sempre estava um passo à frente dos seus companheiros de clube. Foco. Quando você no seu presente traça um objetivo e mantém o seu foco, você alcança aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você precisa parar de olhar, cara, e sentir saudade das coisas que Deus já fez. Você precisa lembrar que o que Deus fez no seu passado, Ele pode, é o mesmo Deus que pode fazer no seu presente, pode fazer hoje. Se Deus proveu no seu passado, Ele pode prover no seu presente. Se Deus te sarou e te curou no passado, Ele pode te curar no presente. Se Deus te livrou da morte no passado, Ele quer te livrar no presente também. E quanto ao futuro, cara, sonhe com Ele, mas o investimento é hoje. Salmo 121, eu quero encerrar lendo com vocês. Salmo 121, versículo 1 e 2, diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus não está atrás de você, meu querido. Ele não faz parte do seu passado só porque Ele te resgatou. Você não pode voltar para o seu passado. Jesus quer se relacionar com você hoje. Jesus está aqui hoje, falando: pare de olhar para o retrovisor, porque o retrovisor não vai te levar para lugar nenhum. Olhe para o para-brisa, olhe para frente, porque eu estou aqui, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu vou entrar e eu vou cear. É o que Deus quer com você, um relacionamento hoje com você. Deus não quer que você seja saudosista com aquilo que você viveu, com as experiências que você já teve. Ele quer que você tenha mais experiências hoje. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos.
E a minha primeira pergunta é para você que entrou aqui hoje pela primeira vez, ou talvez a segunda, terceira, mas nunca teve uma decisão de entrega. Entregar o coração para Jesus é dizer para Ele: Jesus, eu confio a minha vida no Senhor, eu confio nos seus planos. Eu quero viver o meu presente com intensidade ao seu lado, porque eu sei que o Senhor tem um futuro brilhante para mim. E eu posso te falar uma coisa: quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, nós podemos olhar uma vida futura, nós podemos olhar a eternidade, nós podemos contemplar que nós um dia estaremos na presença dEle. Mas para você entrar nesse ambiente de família celestial, necessariamente você precisa entregar o seu coração para Jesus. E aqui eu não estou falando a respeito de uma religião, e nem simplesmente de uma oração da sua boca para fora. Eu estou falando de uma decisão de mudança de vida, de mudança de perspectiva, de mudar o seu patamar, de sair do seu passado, entrar no seu presente e sonhar com o seu futuro. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, a igreja está de olhos fechados, você não precisa se preocupar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus e falar: Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o que eu vivi lá atrás fique no passado, eu quero me relacionar no presente, porque eu sei que o Senhor tem um futuro glorioso na minha vida. Eu queria pedir que você levante a sua mão onde você estiver. Levante a sua mão bem alta onde você estiver, não tenha vergonha. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão: um dia eu estava aí no seu lugar, um dia eu estava sentado exatamente na cadeira que você estava sentado, não nessa daqui, na outra lá, mas estava na mesma situação que você. E o pastor fez esse apelo, e eu entreguei a minha vida, mas aquilo não foi simplesmente uma oração da boca para fora, foi algo que eu desejava, porque eu era um menino tão marcado por palavras negativas, que eu estava preso no meu passado, e eu não conseguia sentir o amor de ninguém, eu não conseguia sentir o amor das pessoas, eu só conseguia sentir o amor do meu pai e da minha mãe, mas eu não conseguia ver qualidades em mim, porque eu estava preso no passado. E quando eu me libertei do passado, eu falei: Senhor, eu quero viver o presente. Eu entendi que grandes coisas fez o Senhor por mim, e então eu tinha motivo para me alegrar. Ele diz que os planos deles são bons, perfeitos e agradáveis. Senhor, se eu sou o seu plano, quer dizer que o Senhor se agrada da minha vida. E esse é o seu dia de entender que Deus se agrada do seu coração e da sua vida. Você que deseja fazer essa oração, levante a sua mão. Você que já levantou, fica em pé, por favor. Eu queria pedir, nós não queremos te expor, a igreja está de olhos fechados, mas eu queria pedir que você se colocasse em pé onde você está, e nós vamos orar com você. Esse é o dia que o Senhor fez na sua vida, nós nos alegramos e nós celebraremos, porque hoje é dia de mudanças de identidade, hoje é dia de você deixar no passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você está deixando para trás as coisas que passaram. A palavra de Deus diz: se você é nova criatura, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Talvez você não tenha coragem de fazer isso sozinho. Nós não iremos te pedir nada, nós só queremos orar pela sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Nós queremos ter um tempo de oração, colocar a mão sobre a sua vida. Vem cá, meu irmão, não precisa ter vergonha, pode vir aqui, nós vamos orar com você. E talvez você não tenha coragem. Talvez você está falando: cara, eu queria ir lá, eu entendi quem é esse Deus, eu queria viver isso de forma diferente, mas eu não tenho coragem de ir lá. Aperta a mão da pessoa que está do seu lado aí e fala: me leva, me ajuda, porque nós somos um corpo, nós estamos aqui com o mesmo propósito: propagar o Evangelho e mostrar que o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia, de graça e amor. Sai do seu lugar, vem à frente. Pode sair do seu lugar, pode vir até aqui. Não tenha vergonha, vem no seu tempo, mas não deixe de viver isso no dia de hoje, porque o que o Senhor está fazendo mudará o seu futuro para sempre, para sempre, para sempre. Existe mais alguém? Sua chance.
Se você está nos assistindo online, eu queria pedir que você coloque a mão no seu coração. E se você está aqui também, coloque a mão no seu coração. E ore assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, me ajuda a viver o presente de forma intensa e a sonhar com um futuro extraordinário, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que você seguisse os diáconos que estão aqui, a equipe de consolidação. Nós queremos simplesmente fazer uma oração individual por você. Ninguém vai te pedir nada, cara, você não vai ser constrangido. Nós simplesmente queremos entender. Presta atenção em mim aqui, ó. Eu quero te falar uma coisa: nós somos uma família, nós somos um corpo de um só cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você sofre, nós sofremos. Se você é honrado, nós nos regozijaremos, porque o Evangelho é isso. Então eu quero pedir que você siga essas pessoas. Nós vamos orar pela sua vida. Você já vai voltar aqui e vai dar tudo certo, amém? E para a igreja eu queria pedir que você fique em pé. E esse é um momento. Se você fez essa oração online, me perdoa. Se você fez essa oração online, dá para colocar o QR Code de novo lá na tela? Está lá na tela? Cara, escaneie, aponte seu celular aí, entre em contato. Nós queremos também conhecer a sua história. E eu quero que você saiba que mesmo talvez não conseguindo estar presente, você é amado e nós nos importamos com você. Então, entre em contato, deixa com que nós possamos te ajudar, servi-lo de alguma forma, mesmo que à distância. Nós estamos aqui porque nós precisamos, nós desejamos, nós amamos servir e você merece ser cuidado por Deus, amém? Agora, você que está aqui, esse é o meu apelo para você que talvez esteja vivendo há muito tempo com Deus, mas não consegue se desvencilhar do passado. E por conta de estar preso a um passado, preso a uma história, ligado como uma corda, como um cordão, você não consegue se desvencilhar, viver o seu presente de forma intensa e consequentemente o seu futuro parece sombrio e distante. Eu quero te falar que Deus quer desatar esse nó aí. Deus quer desamarrar esse nó aí, meu querido. Deus quer te soltar hoje. Deus quer te livrar do seu passado. E Deus quer te dar uma vida em abundância no presente. E Ele quer fazer você sonhar com um futuro espetacular. Mas essa é uma oração que precisa sair da sua boca. Deus deseja você. A pergunta é: você deseja Deus? Você deseja se relacionar com Ele? Você deseja a presença dEle? Você realmente acredita que Ele pode fazer grandes coisas na sua vida? O Espírito Santo quer ministrar sobre a sua vida que uma das piores formas de ficar preso no passado é a falta de perdão. O perdão é uma atitude, em primeiro lugar, que representa o caráter do nosso Deus, que é um Deus perdoador. Mas também é uma ação que é possível ser verdadeira por meio do poder do Espírito que habita em nós. E quando nós não perdoamos, por mais que a gente deseje seguir em frente, sempre existe uma coisa, uma angústia, uma insegurança, consequências da falta de perdão, que nos deixam presos ao passado. Existem aquelas pessoas que estão presas ao passado por algo que elas mesmas fizeram. Mas naquele momento elas, por orgulho, por medo, deixaram de pedir perdão. Uma traição que você pode ter cometido, uma mentira que você falou, que você foi descoberto, algo que você fez que magoou profundamente alguém e você seguiu em frente, mas aquilo ainda te atormenta. Eu quero dizer que o Espírito de Deus, Ele é poder.
E hoje você pode abrir a sua boca para dizer: me perdoa. Se for possível, que você diga para a pessoa que você ofendeu. Mas se não for mais possível, dizer para Deus é suficiente. Mas muitas pessoas permanecem uma vida inteira presas no passado por não perdoar alguém que os ofendeu. Muitas pessoas começam a criar raízes de amargura. E às vezes você se tornou uma pessoa: eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa insegura, eu reclamo, eu não confio em Deus porque essa é quem eu sou. Mas isso é uma raiz de amargura, de algo do seu passado que feriu profundamente e você ainda não liberou perdão. Algumas pessoas falam: mas eu já liberei perdão, eu já fui no apelo, eu já fui no encontro e eu ainda estou amarrada, como eu faço? Eu quero dizer que às vezes o processo de cura e perdão é um processo e não só um dia. Mas eu quero declarar que o poder do Espírito Santo que habita em você vai fazer com que você caminhe esse processo e chegue ao final e viva uma alma curada, uma alma transformada, e você vai ter uma fé um dia inabalável, apesar do seu passado. Se você teve uma família de um pai e uma mãe que criaram conceitos de amor não saudáveis, terríveis, e isso ainda é perpetuado na sua vida e faz você ser quem você é hoje, eu digo que a história de Jesus na sua vida pode mudar essa história. E o seu passado com os seus pais, com a sua família, não precisam desenhar a sua vida toda. Você pode sim viver uma cura completa disso. E por mais que seja um processo, não desista. Olhe para Cristo. Todos os dias, declare perdão e foque naquele que é perfeito e que nunca vai te abandonar e que nunca vai te ferir e que nunca vai declarar sobre você mentiras. A palavra que Ele tem na sua direção é que você é amado, é que você é filho. O propósito de Deus na sua vida vai ser cumprido, independente do que homens e mulheres fizeram no seu passado. E o perdão que você recebeu na cruz te empodera para perdoar, por mais difícil que isso seja. Às vezes até a psicologia, a psicóloga que te atende, diz que você foi formado dessa forma ao longo da sua história e hoje é quem você é. Mas o mundo não sabe aquele Deus que transforma as identidades. E não importa quem você era, se você era uma pessoa fragilizada e ferida, Ele pode te transformar numa pessoa sã, curada e plena pelo poder da cruz de Cristo. Então eu quero fazer uma oração com você agora, que o Espírito Santo tocou no seu coração dizendo: eu quero derramar perdão na sua vida. E esse retrovisor era a falta de perdão, mas eu quero começar uma nova história. Se você tem um passado de maldade e acredita que isso ainda está te prendendo no presente, Senhor Deus, no nome de Jesus eu declaro que essas pessoas terão um entendimento que elas são perdoadas pela obra maravilhosa da cruz de Cristo, porque todos pecaram, estavam destituídos da presença de Deus, mas graças ao poder da ressurreição de Cristo, homem santo que morreu no nosso lugar, hoje somos perdoados. Não existe pecado mal demais, profundo demais, que não seja alcançado pelo
pelo perdão de Cristo Jesus. Você é perdoado do seu passado. O seu passado não determina quem você é hoje. Sua identidade pode ser formada em Cristo Jesus a partir de hoje. E se você precisa declarar perdão sobre alguém no seu passado, Espírito Santo, agora no nome de Jesus, nós conhecemos quem Tu és. O Senhor é Deus de reconciliação, o Senhor é Deus de perdão, o Senhor é um Deus de amor que reconstrói histórias. Senhor, começa a trabalhar nos corações que foram tocados agora, que lembraram de histórias que ainda estão sendo mexidas, que ainda machucam. E Senhor, começa uma obra de perdão. Nós declaramos a nossa alma submissa à obra de Cristo. Nós declaramos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Quando nossa mente pensar declarações de falta de perdão, nós declararemos que apesar da nossa alma muitas vezes se sentir ferida com o passado, o nosso espírito se levanta para ser como o Espírito de Cristo, que perdoa e que segue em diante. Senhor, que nós possamos levantar os nossos olhos para Jesus e que Ele seja o nosso alvo, que nós não nos preocupemos com o nosso passado, com as pessoas que ainda erram conosco, que ainda nos machucam, mas aquele que é poderoso, aquele que é amoroso, aquele que é suficiente, nos empodera para seguirmos para o propósito que Ele tem para nós.